Fala, meus queridos! Xadrez também é um esporte que pode te auxiliar muito na questão de concentração e tem diversos outros benefícios que a literatura já mostrou. Eu gosto muito de xadrez, já jogo há algum tempo, mas no mundo aí do xadrez eu sou o famoso, digamos, entre aspas, capivara, né? Quem é bom ganha de mim toda hora, mas eu me propus a estudar um pouco mais xadrez, a jogar mais, porque é uma coisa que eu gosto. E como aqui o canal é de esporte, eu achei esse site aqui que você joga com pessoas do mesmo nível que você, porque aqui ó, eu tenho 637 de rate e o meu adversário também 582. Então, e no final você consegue fazer a revisão da partida. O que acontece? Você tem um feedback. Então, tudo que você for fazer, você tem um feedback, é interessante. Então, você faz a partida e o computador depois vai revisando, falando se aquela posição que você escolheu é bom ou ruim, tá? Então, aqui é o que a gente vai fazer, tá? Então, vai ser uma forma de eu trazer um conteúdo novo aqui para o meu canal de esporte, porque xadrez também é um esporte, é uma coisa que eu gosto, a gente vai estudando. O computador falou que eu tive 75,9 de precisão nessa partida, longe de ser competitivo, e meu adversário aqui 57,8. É interessante que esse site ele vai mostrando para você. Eu estava jogando de brancas aqui, tá? Então meu primeiro lance aqui foi um peão de E4, né? Peão na coluna E4 aqui, visando o que eu não sei muito nome, na verdade eu sei poucos nomes de aberturas, enfim. Mas eu sei que no início da partida ali você tem que tentar dominar o centro, que é o que eu sempre tento fazer nas minhas partidas, tá? Ele respondeu aqui com E6, tá? Eu traria para E5, mas aí é o jogo dele. Aí eu comecei a desenvolver, né? Os meus peões. Esse aqui já protege, continua aqui dando suporte, né? Aqui ao centro. E aí ele desenvolve aqui para D6, já avisando o desenvolvimento dos bispos dele, ó. Então é uma questão interessante o jogo que ele fez aqui. Aí eu jogo aqui o meu cavalo, aqui o meu cavalo em C3, que visa justamente proteger esse peão aqui, né? Já dando suporte para essas casas aqui também. Então interessante esse início de partida. Ele respondeu aqui com A5, fala que é um lance bom. Jogo o meu cavalo aqui, já meus dois cavalos já para o jogo, já dominando bem aqui o centro do tabuleiro. Ele ainda não desenvolveu nenhuma peça dele, a não ser esses três peões aqui. Enfim, é uma escolha dele de abertura. Ele fala que esse aqui foi um lance bom, porque ele já vai dominando o centro. Aí eu trago o meu bispo para cá, porque já possibilita eu fazer o roque, né? Porque o roque vai possibilitar aí eu trazer o rei para um ambiente mais seguro. E quando eu faço liberando o roque, eu já também coloco o peão para jogo. Então, se ele traz alguma peça aqui, enfim, o meu bispo aqui já está para jogo. Ele traz aqui, tentando já avisar o centro, já na coluna aqui, né, de B5. Aí eu tentei responder, porque se ele avança algum aqui, ou esse aqui tentando atacar meu cavalo, eu taco aqui, enfim, aí seria outra linha. Tem a possibilidade de você, se acontecesse isso, conforme a gente for crescendo aqui no canal, eu posso fazer isso, mas por enquanto eu vou analisar só a partida que eu fiz. Aí ele respondeu aqui, ó, com peão em H5. Embora tenha uma linha que fala que esse peão aqui em H5, porque ele sabe que eu vou fazer o roque, ele já traz um perigo aqui, porque esse peão é protegido pela torre. Porém, ele perde a oportunidade aqui, ó, de desenvolver os seus bispos. Então, enfim, acho que não foi uma escolha boa para ele nesse caso aqui. Mas eu tenho que preocupar com o meu jogo. Eu jogo aqui o peão visando a proteção do centro. Ele joga aqui o F6. Eu também continuo achando que ele poderia desenvolver, porque até agora ele não desenvolveu nenhuma peça. Ó. Foi, enfim. Mas eu tenho que preocupar com o meu jogo. Eu faço o roque, porque eu deixo o meu rei numa casa mais segura. Embora já tenha... Eu até pensei em não fazer, porque eu vi li quando... Já vi uma partida que o cara perdeu, porque já tinha um peão meio que, entre aspas, passado aqui.
e ele fez o roque, aí você cria um ataque aqui na ala do rei, porque se ele avança esse peão aqui, ó, já tem pressão aqui no meu rei. Enfim, mas eu decidi fazer o roque, porque eu acho que ficaria numa casa mais segura. Ele continua jogando só com os peões, tá? Ele não desenvolveu nenhuma peça dele ainda. Eu acho que aqui, ó, aqui ele fala que eu cometi uma imprecisão. Ele fala que não bem um erro, mas o que eu pensei? Porque se ele avançar com esse aqui, eu não achei que ele ia atacar aqui, porque seria só uma troca de peças, sabe? Mas o computador fala que, enfim, eu teria outras jogadas aqui. Mas ele joga aqui. O que eu acho que era um erro, porque se ele trouxe esse peão aqui, era para livrar essa coluna. Foi o que não aconteceu no final das contas. Aí eu já trago a minha rainha para o jogo, porque eu já desenvolvo, né? Movo ela, já protejo aqui meus cavalos e já tenho diversas possibilidades aqui. Foi o que aconteceu no final. Esse lance aqui, ó, de eu colocar essa dama nesse momento, foi o que no final me auxiliou a ganhar o jogo. Então aí ele trouxe aqui, aí eu não tive jeito, porque se eu capturo aqui, ó, ele fala que é uma imprecisão, porque, enfim, eu poderia capturar aqui, mas eu fiquei com medo de capturar na hora, porque só tem 10 minutos, né? Eu capturo aqui, ele avança esse peão, vamos pôr que eu capture aqui, ó, certo? Aí eu até ganho um material, mas ele avança esse outro peão aqui, eu poderia adquirir, mas aí a torre já fica na coluna aqui, com esse bispo aqui também, colocando pressão, e daqui a pouco a rainha também pode vir aqui, já colocar pressão, enfim. Eu pensei um pouco lá na frente, mas aí eu decidi voltar ao cavalo, embora que ele fala que eu poderia capturar um material aqui. Eu acho que ele fez errado, no meu ponto de vista, porque a ideia era liberar essa coluna. Foi o que não aconteceu, porque eu capturei aqui, porque ele fala que é um lance excelente. Aí ele vai capturar aqui, mas quando ele captura aqui, aí o meu peão está aqui ainda, certo? Protegido. Então, de certa forma, o rei está aqui mais protegido do que se ele tivesse tentado liberar essa coluna aqui de H. Mas foi o que eu tive medo. Lembra que eu falei que eu trazer aquela dama aquela hora foi o que me auxiliou? Porque eu já trago aqui, eu já estou com a vantagem material. Então eu trago a minha rainha, a minha dama para cá, para o jogo. Ele joga aqui, ó. Acho que aqui foi um erro dele, porque esse peão ele estava protegido pelo cavalo, né? Quando ele traz aqui, ele possibilita eu aumentar a minha vantagem material. Foi o que aconteceu, tá vendo? Enfim, ele fala que eu tinha outra possibilidade aqui, ó, de capturar esse peão aqui, porque eu avançava o meu cavalo, enfim. Mas aí a partida seguiu aqui com C5. Não entendi o porquê desse. Aí o que eu fiz? Eu trouxe a minha... Nem foi um lance... ele fala que aqui... Enfim, ele fala que é um lance ruim, né? O que eu trouxe o meu bispo para cá, porque está protegido pelo cavalo. A única opção dele é trazer o bispo, né? E vai ficar cravado. Se ele não forçar a troca aqui, se ele força a troca, eu já coloco meu cavalo para jogo, já colocando aqui, ó, ameaça nele para todo lado, tá? Enfim. Aí ele defendeu, né? Trouxe. Aí eu trouxe para cá, já dominando mais aqui o centro, né? Ele defendeu tomando e eu tomei, né? Ele tomou de rainha, ele tomou com a dama dele, né? E eu trouxe a minha torre para cá. Por que eu trouxe a minha torre para cá? Porque eu tenho a minha dama protegendo aqui, tá certo? Então eu trouxe para cá. Aí ele fala que aqui é uma imprecisão, né? Porque agora eu capturo, né? Eu faço uma captura aqui de cavalo, tá certo? Aí o lance seguiu. Ele tentou fazer um lance, foi um lance bom,
saindo aqui, protegendo, tentando aproximar mais do jogo, mas esse peão aqui já não tem nada que protege ele, só tem a rainha aqui, né? Mas a rainha, como ela vai movimentar muito aqui para... Enfim, esse peão tá sozinho aqui no jogo. Aí eu trouxe aqui para colocar pressão e eventualmente capturar mais material dele, mas eu coloco pressão, tá, porque a minha rainha está protegendo aqui. E aí ele faz uma imprecisão, né? Porque ele traz aqui o cavalo para ameaçar a minha rainha, mas ele não vê o lance aqui, ó, cheque, certo? E aqui ele faz um outro erro, que é... Porque o ideal aqui seria, acho que é trazer cavalo, eu acho que não foi o lance que ele fez o lance aqui, ó. Aí eu cometi um outro erro, porque o correto aqui, ó, seria trazer a dama, tá? Aí o único lugar que ele tinha para correr era aqui, ó, na casa de G7. Aí eu já traria a dama para cá, era checkmate. E o que eu faço? Eu volto para cá, ó. Eu dou um cheque aqui, ó. Então aqui é uma imprecisão. Então eu dou um cheque aqui, que é um erro, né? Porque ele pode voltar para cá. Mas quando ele volta para cá, eu repito o cheque, tá? Porque também foi um outro erro. Achei que ia dar um perpétuo aqui, mas não deu, enfim. Aí eu fiz o certo. Aí quando ele trouxe de novo, eu trouxe para cá. A única chance dele é correr para cá agora, né? Porque para cá ele não pode e nem para cá. Então, quando ele traz para cá, ó, aí eu volto para cá e dou o checkmate nele, porque ele não tem opção de saída e minha torre protege a dama. Então, essa foi uma partida, a primeira partida do canal que eu comento, que eu estou estudando ainda, estou com rate muito baixo. Mas se você gostou desse conteúdo aí, se inscreva no canal, curta esse vídeo e quem sabe a gente não marca aí um dia para a gente jogar todo mundo junto aqui do canal, beleza? Um abraço e até mais.